Oi galera, sejam bem-vindos ao canal Experiência. Eu me chamo Wesley e nesse vídeo eu vou estar resolvendo essa questão aqui, que é uma questão da segunda fase da WIMAP, nível 3. Em particular, essa questão aqui foi da WIMAP de 2021. Essa WIMAP eu participei e ganhei medalha de prata. E bom, a ideia desse vídeo é só resolver a questão mesmo. Eu não vou falar muito sobre especificidades da prova. Se você quiser que eu faça um vídeo desse jeito, é só deixar nos comentários. Um vídeo sobre dicas e coisas do tipo. Bom, então vamos começar a resolver. A questão 3, ela diz o seguinte. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado. Daqui é o quadriculado. A alternativa A diz qual é a probabilidade de que a casa central seja preenchida com um número ímpar. Bom, é uma questão de probabilidade e obviamente a gente vai usar a ideia geral, que diz que a probabilidade é os casos favoráveis sobre os casos possíveis e vamos contar quantos ímpares e quantos pares tem de 1 a 9. Bom, eu enumerei os números de 1 a 9 aqui. Note que temos 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares e 1, 2, 3, 4 números pares. Vamos aguardar essa informação aqui. Então, qual a probabilidade de a casa central ser preenchida por um número ímpar? Primeiramente, vamos ver os casos possíveis. De quantas formas podemos preencher esse quadriculado aqui com números de 1 a 9? Lembrando que é sem repetição. Bom, note que para esse primeiro quadrinho aqui eu tenho 9 maneiras de colocar o número. Nesse outro aqui eu tenho 8, porque já foi usado o número aqui, então só resta 8. Nesse mesmo sentido, aqui vai ter 7 maneiras. Aqui vai ter 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu tenho 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 9 fatorial maneiras de preencher esse quadriculado. Então vamos colocar aqui, casos possíveis é 9 fatorial. E agora os casos favoráveis. Para a alternativa A, os casos favoráveis são os que tem um número ímpar aqui no meio. Então a gente começa com essa restrição de que aqui no meio tem que ser um número ímpar. Desenho quadriculado aqui pra gente ver. Você poderia fazer aqui, mas enfim. Bom, como tem 5 números ímpares, vamos começar logo pela restrição. Que aqui no meio tem que ser um número ímpar. Então tem 5 maneiras de colocar um número aqui. E pronto, a restrição já foi suprida. Para preencher o resto do quadriculado, eu tenho 8 maneiras de botar o número aqui. Lembrando que já foi usado um aqui. Tenho 7 maneiras de colocar um aqui, 6 aqui, 5 maneiras de colocar um aqui, 4 maneiras de colocar um aqui, 3 maneiras um aqui, 2 maneiras aqui e por último resta só um número que é uma maneira de colocar aqui. Então os casos favoráveis é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 8 fatorial. Os casos favoráveis é 5 vezes 8 fatorial. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 8 fatorial dividido por 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial com 8 fatorial corta. Isso é a mesma coisa que 5 sobre 9. Portanto, a probabilidade de que a casa central seja preenchida com o número ímpar é 5 sobre 9. Bom, agora a alternativa B diz qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com números pares. Bom, como vimos anteriormente, de 1 a 9 temos 4 números pares. Bom, ele pede uma coluna com apenas números pares. No caso, temos 1, 2, 3 colunas, mas vamos escolher essa coluna aqui para a gente se basear. Bom, como temos 4 números pares, então para esse primeiro quadrinho a gente tem 4 números, para cá resta 3 números e para cá 2 números. A restrição já foi suprida, então vamos preencher o resto do quadrinho. Como já foi usado 3 números aqui de 9, então aqui falta 6 números. Para cá tem 5 maneiras, aqui tem 4, aqui falta 3, aqui 2, aqui 1. Bom, então a quantidade de maneiras que temos de preencher esse quadriculado, tal que a primeira coluna seja só números pares, é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é a mesma coisa que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 6 fatorial. Bom, e uma coisa que eu quero logo que você perceba é que considerando essa primeira coluna temos deste tanto de maneira de preencher, mas repare que tanto para a segunda coluna quanto para a terceira coluna o caso é análogo. Para a segunda coluna a gente vai ter deste tanto de maneiras de preencher, para a terceira coluna também vai ser deste tanto. Então como pode ser a primeira coluna ou a segunda coluna ou a terceira coluna, esse ou é soma, como são todos os casos análogos, então ou é somar 3 vezes ou então multiplicar por 3. Multiplicar por 3 é a mesma coisa que somar a mesma coisa 3 vezes, enfim. Então esses aqui é o caso favorável, já considerando as 3 colunas, e os casos possíveis, como a gente viu no item anterior, é 9 fatorial maneiras de preencher. Portanto, a probabilidade nesse caso vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 6 fatorial vezes 3 dividido por 9 fatorial, que é a mesma coisa que 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Isso é a mesma coisa que 6 fatorial corta com 6 fatorial de embaixo. 4 vezes 2, 8. Tem um 8 aqui embaixo, então vai cortar. 3 vezes 3, 9. Então vai cortar com esse 9 aqui de baixo. Aqui foi cortado tudo e aqui resta 7. Portanto, a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com números pares é de 1
sétimo. Agora o último item diz o seguinte: qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchidas apenas com números ímpares? Bom, desenhei o quadriculado aqui pra gente se basear. Vamos de novo, que nem a alternativa B, escolher uma coluna e uma linha aqui. Vamos escolher a primeira coluna e a primeira linha pra gente se basear. Como aqui fala em números ímpares, sabemos que tem 5 números ímpares, de 1 a 9. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrinhos, então é só a conta mesmo. Então a mesma ideia dos itens anteriores é quantas maneiras temos de preencher esse aqui? 5, esse aqui 4, esse aqui 3, esse aqui 2, esse aqui 1. A restrição já foi suprida, então vamos preencher o resto. Como já foi usado 5 números aqui, de 9, então resta 4 para esse aqui, 3 para esse aqui, 2, 1. Portanto, o número de possibilidades de preencher esse quadriculado tal que a primeira coluna e a primeira linha sejam números ímpares é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Note que é a mesma coisa que 5 fatorial vezes 4 fatorial. Mas igualmente a alternativa anterior, note que poderia ser essa primeira coluna e a primeira linha, a primeira coluna a segunda linha, a primeira coluna a terceira linha, ou então segunda coluna primeira linha, segunda coluna segunda linha, segunda coluna terceira linha, ou então terceira coluna primeira linha, terceira coluna segunda linha, terceira coluna terceira linha. No total são 9 possibilidades de escolher uma coluna e uma linha nesse quadriculado. Você poderia ver isso também por PFC. Note que para cada coluna tem 3 linhas, então como são 3 colunas, então é 3 vezes 3, 9. Poderia ser um caso ou outro, então a gente soma 9 vezes a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 9. Esse é o número de casos favoráveis, então a probabilidade vai ser igual a casos favoráveis dividido pelos casos possíveis, que é, como já vimos nos dois itens anteriores, 9 fatorial. Isso é a mesma coisa que 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vou abrir esse 4 fatorial, vezes 9 dividido por 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial corta com 5 fatorial aqui embaixo, 9 corta com 9 aqui, 4 vezes 2, 8, vai cortar com esse 8 aqui de baixo, 3 corta com esse 6 aqui, dá para simplificar. Aqui fica 2. Em cima foi cortado tudo, então 1. E aqui 7 vezes 2, 14. Essa é a probabilidade de que o quadriculado seja preenchido tal que uma linha e uma coluna seja preenchida apenas com números ímpares. Se você está se preparando para essa prova, por favor, se inscreva no canal, que eu trago muitas questões interessantes, não só dessa prova, como de várias outras. Então, se você está se preparando para algum vestibular, alguma coisa desse tipo, se inscreva no canal também, que eu tenho certeza que as questões que eu trago aqui te deixam mais forte em matemática ou então qualquer que seja a matéria. Se você quiser que eu traga um vídeo de dicas para a segunda fase dessa prova, deixe nos comentários. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva, compartilhe comigo e valeu, até a próxima.